o ex-presidente não tem foro privilegiado. Aliás, nenhum de nós, nenhum senador, nenhum governador, nenhum prefeito deveria ter foro privilegiado. Deveríamos ser todos iguais, para não parecer que há uns mais iguais que outros perante a lei. Então, nós não podemos imaginar que a lei é para uns e é para outros. Por mais que tenha feito uma política social importante e o fez, o ex-presidente Lula, isso não o torna inimputável. E a atitude do presidente de dizer que bateram apenas no rabo da jararaca, e a jararaca está muito viva, é certo que ele tenha falado para a população que entende essa linguagem, mas também não é certo que ele, numa ligação para presidente da República, tenha usado baixo calão em relação ao que fazer com o processo, que ele é parte do processo. Mas eu não estou falando, eu estou falando apenas da instituição, do Ministério Público, do trabalho do juiz Sérgio Moro, do doutor Rodrigo Janot, do delegado da Polícia Federal, do superintendente, doutor Leandro Daniel. Excelência me concede uma parte? Eu vou lhe conceder, senador. Eu estou falando disto, do estamento jurídico do nosso país que está funcionando. E o que é bonito hoje na democracia é exatamente isso. Ninguém está acima da lei. E essa história de dizer que é golpista quem vem querer impeachment, eu volto a repetir, eu não sou golpista, mas acho que se nós tivermos zelo pela verdadeira democracia, nós vamos enfrentar isso de maneira altiva, soberana e democrática, debaixo do que está prescrito na lei e na Constituição. Não é inconstitucional o que foi feito com o ex-presidente Lula. Me desculpem quem pensa dessa forma. Mas Olívio Dutra, um dos fundadores, com o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, eu tenho muito respeito pela coerência, pelo que ele disse ao Roberto Dávila, pelo que ele disse. Não estou satisfeito, não, com os rumos do meu partido. E não foi ninguém da oposição que fez uma delação, senador Lindbergh Farias. Foi Delcídio Amaral, um líder do governo, que inclui a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula como responsáveis por algumas operações que foram extremamente prejudiciais ao país e relacionadas à compra da refinaria de Pasadena, na Califórnia, que até por infortúnio pegou fogo. Mas concedo à parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, nós temos que falar da legalidade aqui. Condução coercitiva tem regras. O artigo 260 do Código de Processo Penal. Você tem que ter sido intimado para depois se negar. O juiz Sérgio Moro tinha que ter intimado, ele não intimou. O que Vossa Excelência fala do habeas corpus do presidente Lula é em outra questão, não é nesse assunto. Tem a ver com o promotor de São Paulo, Cássio Cozerino, que antes de qualquer coisa afirmou à revista Veja que ia fazer uma denúncia. E é o Ministério Público, não era em juízo. O presidente Lula nunca se negou a depor em juízo. Já depôs 4 vezes. Então, Vossa Excelência esquece o óbvio. É como se pudesse passar por cima da lei porque é o presidente Lula. Que isso, senadora Ana Amélia? Foi um ato. E chamaram o presidente Lula para depor nenhum assunto novo. Os mesmos assuntos que ele tinha prestado depoimento em outras ocasiões. Foi um grande espetáculo. Aí eu vejo Vossa Excelência aqui, subindo, entrando nessa guerra partidarizada, sem ter cuidado, muito mais cuidadoso, foi o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, nesse aspecto. Falou o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, para a senhora, Marco Aurélio Melo não gosta do PT. Não gosta do PT. Eu quero falar aqui também, olha, o ex-ministro Fernando Henrique Cardoso também, Paulo Sérgio Pinheiro, ministro de Direitos Humanos, ele disse assim, temos hoje a República de Congonhas, da PF e do Ministério Público. Com exibicionismo, Moro se equivocou justamente por fazer um bis da coreografia da República do Galeão. Não há nenhuma defesa que caiba para essa decisão desnecessária e autoritária. Aí vem Vossa Excelência aqui desconsiderando tudo isso. Eu não vi Vossa Excelência falando do apartamento do Fernando Henrique Cardoso, que a ex-esposa Miriam Dutra, a ex-amante Miriam Dutra, diz que é dele, que está em nome de um laranja, Jovelino Mineiro. Eu não vi Vossa Excelência falando aqui sobre o Brasif, uma empresa que era concessionária de aeroportos do governo federal, que pagava mensalinho para ex-amante do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, Vossa Excelência faz um discurso, me permita aqui dizer, entrando numa guerra partidarizada, sem ao menos
estudar as questões legais. Vossa Excelência está completamente equivocada. Foi uma ação ilegal. Foi uma ação ilegal. E nós aqui vamos defender. A gente quer que se investigue a todos. O que a gente quer nesse país não é parar a investigação. Agora, tem que ser investigação, não espetáculo. Fizeram com o presidente Lula, foi um espetáculo. Nós queremos que investigue a todos, inclusive os do seu partido, do PP, do PSDB, de todos. A gente não quer parar a investigação. Agora, o que foi feito foi uma violência. Uma violência. E eu lamento, Vossa Excelência, subir essa tribuna sem reconhecer esses aspectos legais, que são fundamentais num Estado democrático de direito. Senador Lindbergh, obrigada pelo seu aparte. A minha régua moral é a mesma para o meu correligionário e para o meu adversário. Não tenha dúvida disso. A minha régua moral é a mesma. Disse isso quando nomes do meu partido apareceram nessa Operação Lava Jato. Disse isso em nota oficial, apenas para avivar. É natural que pessoas venham se suceder aqui à tribuna para dizer que estamos num Estado democrático de direito, e estamos. E outras que venham aqui penalizados com o que aconteceu com esse presidente, que eu considero, e respeito pelo que ele fez de bom, mas não acho que ele seja inimputável naquilo que não um oposicionista, mas o senador Delcídio Amaral fez numa delação. Está escrito, detalhe por detalhe, com riqueza de informações, senador Lindbergh Farias. Eu sei do seu amor pelo Lula, eu sei do seu amor pela Dilma, eu reconheço e vejo o desempenho de Vossa Excelência para defender aqui, o que para muitos pode ser o indefensável, senador Lindbergh. Mas eu entendo que sejam essas as suas convicções, e eu as respeito, senador, mas não concordo com elas. E Vossa Excelência há de me dar o direito de discordar, porque é assim que é a democracia. Nós não podemos passar a mão, por melhores que sejam, por mais amigos que sejam, por mais relevância que tenha na história brasileira, nós não podemos passar a mão na cabeça de quem cometeu ilicitude, senador. Desculpe, mas é assim, nós temos que entender. E não custa, quem não deve não teme, senador. Quem não deve não teme, porque quem cometeu ilicitude foi o Moro, que levou em condição coercitiva sem poder. Senador, um juiz com a integridade, com o respeito e a seriedade que vem comandando a Operação Lava Jato, eu vou respeitá-lo até o momento que ele cometer algum deslize. Até agora, não vi nenhum deslize desse magistrado, nenhum. E ele está encarnando a esperança do Brasil para o fim da corrupção. E eu não sei como, na sexta-feira, em horário de expediente, um prefeito de Novo Hamburgo, do PT, sai do seu trabalho com todos os secretários na hora do expediente e vai para a Praça Democrática, para a Esquina Democrática em Porto Alegre, com toda a sua equipe, para demonstrar apoio ao presidente. Se ele fosse sábado lá, tudo bem, fora do expediente, ou às 8 da noite, saísse, fosse para lá, tudo bem. Mas na hora do expediente, eu acho que não é conveniente isso. Não é conveniente porque é dinheiro público que está em jogo, assim como está o ato da Presidente da República ter ido a São Paulo num avião da Força Aérea para fazer a manifestação. Então, eu penso que alguns atos devem ser medidos. Ela demorou 10 dias, uma semana, para decidir a visita a Mariana, a maior tragédia ambiental do país, a maior. Demorou 10 dias para decidir se iria lá visitar. O dinheiro das enchentes do Rio Grande do Sul não chegaram os estragos violentos que aconteceram. Então, nós estamos vivendo com inflação alta, estamos vivendo com um desemprego assustador, vivendo dias de muita tensão. Então, sobre todos os aspectos, nós temos que estar presentes e vendo que a Constituição, a lei, é para todos. Não tem cidadãos melhores do que outros. Eu, por mais que tenha, quero dizer que, neste momento, estou do lado do magistrado que vem representando as aspirações do povo brasileiro em relação a um país sem impunidade, a um país sem corrupção, o senhor juiz Sérgio Moro. Muito obrigado.